No Saber Direito desta semana, o planejamento sucessório, legitimidade, sucessão hereditária, tributos e testamento. As aulas são com o professor Marcelo Reis. Olá, bem-vindos à TV Justiça. O meu nome é Marcelo Reis, eu sou professor, especialista em Direito Tributário e esse é um curso sobre planejamento sucessório, a aula 5. Bem, nessa aula nós vamos tratar de outros instrumentos de planejamento sucessório. Na aula anterior nós falamos especificamente do testamento, mas na quinta aula, nós vamos tratar de alguns outros instrumentos que não são tão famosos quanto o testamento. Bem, para muitas pessoas causa estranheza que esse seja um instrumento de planejamento sucessório, mas sim, a doação pode ser utilizada como forma de planejamento da sucessão. Né? O que é a doação? Antes de entrarmos no seu aspecto de planejamento sucessório, ou de ferramenta de planejamento sucessório. Eu vou resgatar aqui com vocês o conceito que é estipulado no próprio Código Civil, lá no artigo 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Quais são as características do contrato de doação? Bem, sendo um contrato, nós precisamos da aceitação do donatário. Então, por mais que o titular de um determinado bem queira doá-lo a alguma outra pessoa determinada, é necessário que esse destinatário aceite o ato de transmissão. Afinal de contas, muitas vezes o bem ele vem carregado de dívidas e pode ser que isso seja um impedimento, né, no cálculo de quem vai receber a doação. Então, a doação ela é importante caracterizar que faz-se necessário, apesar do elemento de liberalidade, né, que reveste esse ato, é importante ressaltar que é necessária a aceitação do donatário, né, ou seja, o beneficiário daquela doação precisa aceitar esse contrato. Bem, por outro lado, pode-se dizer que o contrato é cercado de unilateralidade em vista da assunção de obrigações. Como o único a assumir algum tipo de obrigação, né, nessa relação contratual é o doador, considera-se que se trata de um ato unilateral. Ao mesmo tempo, ele tem natureza consensual porque o contrato, para sua validade, para sua existência enquanto negócio jurídico, não depende da entrega da coisa doada, simplesmente do consenso entre as partes e, portanto, escapa aquela classe de contratos reais. Basta o consenso aqui. E, finalmente, né, tem a natureza gratuita, tendo em vista que o enriquecimento do donatário ele se dá sem contrapartida. Né? O acréscimo patrimonial que se dá no patrimônio do donatário não tem contrapartida em benefício do doador. Bem, existem situações que implicam a nulidade da doação. O artigo 548 coloca uma situação específica, né, em que a doação ela perde a sua validade. É aquela situação em que o doador ele fica, depois, né, de transferido o patrimônio doado, ele fica sem bens suficientes para cuidar da sua própria subsistência. Então, o excesso, né, na doação, né, o próprio Código Civil condena, né, esse excesso de maneira a tornar nula esse tipo de doação. E veja que o Código Civil
ele deixa bem claro que essa doação ela é nula, mesmo que a doação seja direcionada aos herdeiros necessários. Então, mesmo que o patrimônio fique no âmbito da família, essa doação ela se torna nula, uma proteção do titular do patrimônio estabelecida em lei. As restrições, da mesma forma que acontece no testamento, né, e mais uma vez eu vou aproveitar a oportunidade para ressaltar que a doação é como se fosse, né, ou funciona de maneira muito similar com o testamento, né, e, portanto, nós temos algumas questões que coincidem entre os dois institutos. Então, com relação às restrições que nós vimos na aula anterior, a respeito da legítima, né, restrições que, por acaso, vinculem a legítima, aquela parte que cabe aos herdeiros necessários, essas restrições elas não são possíveis também na doação, não é só no testamento, é também na doação, se por acaso não houver uma justa causa expressa. Então, uma doação que tenha cláusula de incomunicabilidade ou de inalienabilidade vai levar a uma necessidade de se expressar a justa causa. Sem ela, o ato se torna sem efeito. Quais são as cláusulas restritivas possíveis? A primeira delas, e eu vou dar um destaque para essa possibilidade, ou para essa possibilidade de restrição, é o usufruto vitalício do doador. Então, é muito comum, né, que, na intenção de antecipar a legítima, né, determinados titulares de patrimônio venham a doar parte dos seus bens, ou pelo menos naquilo que tange a legítima, para os seus herdeiros necessários, mas, claro, como medida de segurança, reservam o usufruto para si. Então, é muito comum, por exemplo, que o imóvel em que reside a família seja doado em favor dos filhos, mas com usufruto vitalício do doador. Então, é uma situação, ou é uma estratégia, uma medida, né, no âmbito de um planejamento sucessório, que parece que pode ser bastante acertado, também depende do contexto familiar, não é uma solução para todos os casos, mas ela é interessante porque assegura que o titular do patrimônio continue vivendo de maneira tranquila no próprio imóvel familiar, ao mesmo tempo que se adianta essa parte, né, de transferência de bens. Claro, quando houver o falecimento do doador, não é mais necessário fazer o inventário, pelo menos em relação a esse bem que já foi doado. Simplifica muito o procedimento de inventário. O usufruto vitalício é usado, vou lembrar mais uma vez, com bastante regularidade para esse tipo de estratégia relacionada à sucessão. Bem, as outras restrições também, do mesmo modo, são aquelas utilizadas, ou aquelas que podem ser utilizadas também no testamento. Então, nós temos a inalienabilidade, né? E aqui vale ressaltar um ponto, que a inalienabilidade abarca tanto a incomunicabilidade quanto a impenhorabilidade. Então, só uma cláusula já pode criar as três restrições, né? Inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Existe a possibilidade de cláusula de reversão, tá? Que daí já não é encontrada no testamento, tendo em vista a circunstância da morte. O que é a cláusula da reversão? É a possibilidade do patrimônio doado, dos bens doados, retornar ao patrimônio doador no caso de falecimento do donatário. Então, se o doador sobreviver ao donatário, tá, aquele bem que foi doado não vai ser objeto de sucessão em benefício dos herdeiros do donatário. Ele vai voltar ao doador, né, com essa cláusula de reversão. É claro que é uma opção, caso o titular do patrimônio, né, a ser doado não tenha
problemas com a herança a ser obtida pelos herdeiros do donatário, pode ser que essa cláusula de reversão não precise ser utilizada, mas é importante ressaltar a sua possibilidade. Quais são os inconvenientes, né? Ou qual é o inconveniente da doação? O inconveniente da doação é a impossibilidade de desfazimento, né? Ou seja, ao contrário do testamento, que é revogável, tá? Qualquer testamento é revogável, a doação, a princípio, ela não pode ser revogada. Essa é uma das diferenças que a doutrina ressalta quando fala de planejamento sucessório. No entanto, é importante destacar que o artigo 555 do Código Civil abre uma brecha, sim, para que a doação seja revogada, para que o contrato de doação seja revogado. Então, existe uma brecha, ou existe uma via dentro do Código Civil para que haja essa revogação. Bem, a primeira situação que implica a revogação da doação é aquela situação caracterizada como ingratidão, que vai abarcar aquelas circunstâncias em que se verifica que o donatário não demonstra respeito, né, ou zelo em relação ao doador. E aí tem algumas circunstâncias que são tipificadas no Código Civil, como, por exemplo, ofensa física, né, a injúria, né? Então, existem circunstâncias que demonstram uma falta de gratidão, como diz o próprio Código, né, em relação ao doador, e isso implica a possibilidade de revogação da doação. Então, existe essa via de revogação. É claro que não é tão fácil a revogação como no testamento. No testamento basta a emissão da vontade do testador para que haja a revogação do instrumento, e no caso da doação, nós vamos precisar aí da demonstração em juízo da existência desse ato que caracteriza ingratidão, que vai envolver a ofensa física, né, uma tentativa de homicídio, por exemplo, ou até mesmo, né, uma injúria, etc. E existe ainda uma outra possibilidade de revogação da doação, que é o caso da inexecução de encargo, né? Como nós vimos, existem encargos que podem ser impostos aos herdeiros e legatários, e também no caso da doação pode ser feita a mesma coisa. A doação pode ser feita mediante um encargo, né? Podemos usar o mesmo exemplo dado na aula 4. Um automóvel pode ser doado com o encargo de que o donatário faça o transporte de um menor de idade para a escola, para as atividades, extraescolares, né? Então, pode-se fazer esse tipo de encargo. Se por acaso o encargo não for cumprido, existe a possibilidade de revogação da doação. Então, no final das contas, existe ainda uma certa similaridade em relação à possibilidade de desfazer o negócio, como acontece no testamento. É claro que nós vamos ter aí a intervenção judicial para que isso aconteça, enquanto que no testamento não. Qual que é a vantagem de usar o contrato de doação? Bem, a vantagem mais evidente é evitar o inventário, né? Quando se estipula em vida, você está escapando, o autor ou o titular do patrimônio escapa, né, ou pelo menos os seus herdeiros escapam, da burocracia que envolve o processo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Então, quando se consolida a vontade do autor, quando ele ainda está vivo, é bem mais fácil do que depois da sua morte. Inclusive, a professora Maria Berenice Dias, ela costuma colocar que a doação é uma verdadeira sucessão antecipada, que muitas vezes pode ser conveniente. Então, nesse sentido, a doação pode ser um instrumento
importante para viabilizar uma sucessão antecipada, mas deve-se tomar cuidado para não se avançar na legítima. Então, se por acaso, né, os bens que foram doados, né, ultrapassarem a legítima, pode ser que essa doação ela tenha que ser revertida em favor do espólio para que seja feita a partilha correta do patrimônio. Né? Então, existe até um instrumento, né, da colação, né? Ou seja, quando o falecido, quando existe o falecimento, é necessário fazer ali a colação dos bens doados para se fazer a conferência. Bem, e para evitar, né, a colação, até mesmo para dar mais segurança jurídica ao contrato de doação, feito como instrumental de sucessão, muitas escrituras de doação, principalmente quando a gente está falando de bens imóveis, né, que a escritura ela é necessária para se viabilizar o registro imobiliário, nós vemos a redação, né, de que aquele bem doado sai da parte disponível da herança, né? Nós temos a parte disponível e a parte da legítima. Então, assim, quando existe um registro, né, público, né, de que o bem saiu da parte disponível da herança, isso dá mais segurança, tendo em vista que existe ali uma declaração pública que a legítima não foi desprestigiada, né, ou desrespeitada. Bem, quando se usa a doação, quais são os tributos que vão incidir? Bem, da mesma forma que acontece com a sucessão legítima ou com a sucessão testamentária, nós vamos ver a tributação tanto do ITCMD quanto do ganho de capital no imposto de renda e naquelas circunstâncias mais especiais e que tem seção onerosa de direitos hereditários, o ITBI. Se bem que no caso de doação não se aplica essa situação de TBI, de cessão onerosa, tendo em vista a natureza do contrato de doação. Bem, quais são as vantagens tributárias, né, de se recorrer ao contrato de doação? Bem, a primeira vantagem é garantir a alíquota atual do ITCMD. Por que a gente fala disso? Como nós vimos na aula referente aos tributos incidentes na sucessão, as alíquotas aplicáveis no Brasil à transmissão da herança costumam ser bem baixas, né? Nós vimos alguns exemplos. O estado de Pernambuco era um dos que tinha a alíquota mais alta, chegando a 8%, sendo que nós temos países que tributam até 60%. Então, e ao mesmo tempo, com o despertar dos estados, né, para essa fonte de renda, né, ou fonte de receita tributária, nós temos aí algumas iniciativas em curso para aumentar essas alíquotas. Então, uma vantagem de já se utilizar a doação, né, presentemente é justamente garantir essas alíquotas que são praticamente um benefício fiscal no Brasil. Outro aspecto interessante que aproveita, né, um planejamento tributário ou planejamento sucessório, usando a doação, é a possibilidade de segregar o tributo, quando se usa principalmente a doação com usufruto vitalício. No usufruto vitalício, quando acontece isso, algumas leis estaduais, por exemplo, a lei paulista, ela prevê que a incidência do ITCMD vai se dar somente à razão de 2/3. Por quê? Com o usufruto vitalício ainda incidindo sobre a propriedade nua do bem imóvel, nós temos a necessidade de extinguir esse usufruto. Quando é que se extingue esse usufruto? Com o falecimento do titular, né? Então, o usufrutuário, quando falece, basta apresentar ao cartório, né, onde está registrado aquele usufruto, a certidão de óbito, que é possível fazer a extinção, operar a extinção do usufruto, de maneira que a propriedade inteira, não mais só a propriedade nua, mas a propriedade inteira passe ao patrimônio do donatário. Então, nesse momento, incide o terço restante da tributação. Então, quando se usa
a doação com usufruto vitalício em estados como o de São Paulo, é possível fazer uma segregação do momento, ou uma separação do momento em que incide a alíquota, e isso pode implicar em vantagens tributárias, a depender da situação, do contexto. Outra vantagem tributária em usar o contrato de doação é o fato de que, em alguns estados, nós observamos que a alíquota incidente na transmissão por doação é menor do que a alíquota incidente no imposto de herança, quando, apesar de ser o mesmo imposto, ele incide tanto na herança quanto na doação. E existem estados que separam a alíquota, colocam uma alíquota um pouco mais barata ou mais baixa para o caso de doação. É como se fosse um estímulo fiscal para que o planejamento sucessório fosse de natureza a implementar medidas antecipadas de sucessão. Outro benefício de usar a doação, que também em determinados estados, além de ter uma alíquota, né, além de aparecerem algumas alíquotas mais baixas para a hipótese de doação, existe também isenção até determinados valores. E nós vamos cuidar de alguns exemplos. Tá? Em primeiro lugar, nós temos em São Paulo, né, uma isenção que hoje, essa isenção ela é sempre corrigida em razão da unidade de padrão fiscal da federação, mas hoje, né, na data que nós estamos gravando, é dia 4 de dezembro de 2020, né, existe uma isenção no estado de São Paulo até R$ 69.025, né, para cada ano civil por donatário. Então, né, se a família, né, no seio da família, nós temos 3 herdeiros, 3 filhos, né, e se quiser antecipar em valores, né, a herança desses 3 filhos, é possível fazer sem custo tributário algum até esse valor aí em torno de R$ 69.000 por ano. Né? Não se pode fazer várias transferências separadas, até mesmo porque tem uma restrição que nós vamos ver. Tá? Em relação a alíquotas menores, nós podemos destacar aqui o estado do Pará e o estado do Rio Grande do Sul. Né? Na legislação pesquisada, a gente viu que no Pará as alíquotas para doação variam entre 2% e 4% no regime progressivo, enquanto que entre 2% e 4%, né, como critério de progressividade, enquanto a progressividade na causa-mortes é de 2% a 6%. Então, nós vemos que é um pouco mais barato no caso da doação no estado do Pará. No Rio Grande do Sul também, 3% a 4% na doação, enquanto que na causa-mortes o intervalo vai de 0% a 6%. Então depende no caso do Rio Grande do Sul, porque nós temos faixas de 0%, de alíquota zero, que talvez, a depender do tamanho do patrimônio, seja mais benéfico utilizar a causa-mortes, ou seja, não antecipar a sucessão. Bem, no Distrito Federal, em Pernambuco, né, nós temos alíquotas iguais. E, claro, né, existe a previsão, no caso daqueles estados que têm essas faixas, ou essas alíquotas progressivas, ou até mesmo isenção, como no caso de São Paulo, não se pode, né, dentro do mesmo ano civil, estipular aquela faixa de isenção ou de alíquota progressiva mais baixa por meio do uso de várias doações picadas, separadas. Então, se por acaso, dentro de um ano civil, para tomar o exemplo de São Paulo, se verificar que houve doações no valor superior a R$ 69.000, aquilo que superar vai ser tributado com o ITCMD. Bem, outro instrumento de planejamento sucessório a ser destacado é a possibilidade de constituição de uma holding patrimonial ou holding familiar. Holding é um conceito trazido do direito societário e nada mais é que uma pessoa jurídica em que se concentram bens da família,
ou até mesmo a participação da família em outras empresas, para que haja um controle mais bem feito, ou uma gestão mais bem realizada dos ativos que pertencem ao patrimônio da família. A própria lei de sociedades anônimas, ela faz essa previsão, né, de que a sociedade anônima pode ter por objeto a participação no capital de outras sociedades, e é claro que isso vai valer para aquelas famílias com patrimônio mais abastado, né, não é para toda a família, né, a depender, né, do tamanho do patrimônio, que esse instrumento é adequado, porque implica custos, né, burocráticos de constituição de pessoa jurídica e também o conhecimento de tributos que normalmente a pessoa física não conhece. É interessante notar que a própria lei das sociedades anônimas expressa que a holding, né, ou seja, aquela pessoa jurídica constituída para participar do capital de outras empresas, ela pode ser constituída inclusive para se beneficiar de incentivos fiscais. Então, levando à tona assim, a noção da própria lei federal de que o propósito negocial, né, que foi discutido na primeira aula, pode abranger inclusive a procura de meios mais econômicos do ponto de vista tributário. Bem, a holding, né, como eu falei, ela é um veículo intermediário para a facilitação da administração dos bens e, claro, vai acabar facilitando a sucessão. Por quê? Porque ao invés de no inventário se procurar, no inventário até mesmo por meio de doações, né, se buscar um a um cada um dos bens do patrimônio da família, é possível se fazer simplesmente a transmissão da cota ou das ações que permitem um controle sobre aquela holding. Então, há uma simplificação quando se usa a holding patrimonial no que tange o arrolamento de inventário ou a estipulação dos bens que devem ser doados, porque se fazendo a transferência de uma cota societária, você já consegue fazer a transferência de vários bens ao mesmo tempo. Bem, na constituição de uma holding podem ser utilizados bens imóveis da família. Seria o caso de uma holding patrimonial pura, em que não se usa a personalidade jurídica da holding para controlar outras pessoas jurídicas empresárias. Nesse caso, os imóveis que fazem parte, né, do patrimônio familiar, eles podem ser colocados em regime de contrato de locação, por meio da pessoa jurídica, e aí o beneficiário dos aluguéis cobrados nesses contratos vão para o caixa ou vão para a contabilidade da pessoa jurídica, e é óbvio que aproveitam a família por meio de distribuição de lucros e, né, esse tipo de recurso que é sempre utilizado nas pessoas jurídicas. Claro que também pode ser integralizado, caso a opção seja por uma holding de controle, né, de outras empresas, pode ser que o capital seja integralizado com ações ou cotas de outras empresas. São casos de empresas familiares que têm diversos ramos de atividade diferentes, diversas pessoas jurídicas diferentes, e para facilitar o controle se concentra numa única pessoa jurídica. E é claro que isso também acaba funcionando como um instrumento de sucessão bastante explorado no Brasil, porque, como disse anteriormente, basta se transferir a cota de uma única pessoa jurídica para que haja a sucessão de todos os bens associados ao patrimônio da família. É importante notar que quando se usa o instrumento da holding, é importante colocar algumas condições, cláusulas, ou então no contrato social, no caso da escolha da forma da sociedade limitada,
ou então acordo de acionistas, se nós estivermos falando de uma sociedade por ações, para evitar que haja o ingresso de terceiros, para que haja comunicação de bens, para evitar que haja comunicação de bens, no caso de casamento em que o titular, né, o titular do patrimônio não concorde muito com um determinado casamento. Então, é preciso olhar para o contexto familiar para saber em que medida nós temos que restringir o ingresso de terceiros na sociedade para não contaminar o processo sucessório em desacordo com a vontade do próprio titular, né, do patrimônio familiar. É interessante notar que se quisermos usar o contrato de doação aqui em conjunto com a holding patrimonial, é possível. Nada impede que as cotas ou as ações de uma holding sejam objeto de doação. Então, pode-se fazer também a sucessão antecipada, usando os mesmos tipos de cláusulas, e é claro que pode ser um instrumental. A combinação das duas medidas pode resultar num planejamento sucessório mais eficiente, inclusive em relação ao usufruto vitalício. Muitas vezes o titular do patrimônio quer continuar comandando as empresas, mas ao mesmo tempo quer antecipar a legítima. E aí o usufruto vitalício pode reservar a ele o exercício do controle em relação a alguma cota ou ação ou ações que foram transferidas para o seu sucessor. Então o sucessor se torna proprietário, mas somente da propriedade nua. O controle, né, o direito de controle que advém da propriedade da cota ou da ação vai continuar na mão do doador. Em relação ao seguro de vida, pode ser um outro instrumento de planejamento sucessório, mas é um instrumento auxiliar. Por quê? Porque o seguro de vida ele não proporciona a transferência de patrimônio. Ele simplesmente se consiste de um contrato em que prevê uma indenização pelo evento, né, da morte do titular do patrimônio. Então se paga um prêmio, né, esse é a remuneração da seguradora, né, o chamado prêmio, e em razão desse prêmio se faz direito a uma indenização na eventualidade da morte do segurado. E de fato, não permite uma transferência de patrimônio, porque o prêmio que é pago à seguradora não é a remuneração de um serviço, não é um investimento financeiro, por exemplo. Então, não se trata exatamente de uma medida de sucessão, mas pode apoiar. Por quê? Porque nós vimos que existem alguns custos antecipados que têm que ser pagos, inclusive tributários, antes que os herdeiros consigam usufruir de modo pleno, né, dos bens herdados ou legados. Então, muitas vezes, o seguro de vida ele é um instrumento de apoio, uma medida de apoio à execução, à implementação de um planejamento sucessório bem sucedido, de maneira, então, que ele tem que ser usado em associação. Inclusive, o próprio Código Civil, né, no artigo 794 do Código Civil, ele prevê que, né, herança e seguro de vida não se confundem, e apenas reforçando, né, apesar deles não se confundirem, pode ajudar, né, o seguro de vida pode ajudar na implementação do planejamento sucessório. O interessante notar é que, apesar de haver essa possibilidade de conexão entre as duas coisas, o beneficiário pode ser qualquer pessoa, não precisa nem ser respeitar a legítima, até mesmo porque nós não estamos falando de patrimônio do falecido aqui. É interessante notar que é importante designar na apólice de seguro quem são os beneficiários. Por quê? Porque a legislação ela é bastante crua em relação a quem é o beneficiário, caso o segurado não indique os seus beneficiários. Ela diz o seguinte, que vai ser distribuído 50% para o cônjuge, e aí pouco importa qual é o regime de casamento, se é separação obrigatória, se é separação consensual, se é comunhão universal ou parcial, pouco importa. 50% vai ser endereçado ao cônjuge, não separado judicialmente.
E os demais 50% vão ser distribuídos aos herdeiros. Então, na falta de uma indicação de beneficiário, vai ser assim partilhado. Também é importante destacar que o seguro de vida, o pagamento da indenização derivada do seguro de vida não se sujeita ao pagamento de dívidas do falecido. Então, realmente, é um instrumento que funciona como proteção financeira e, além disso, ele é isento de imposto de renda. Indenização de seguro de vida não representa acréscimo patrimonial que seja tributável. Não existe hipótese de incidência no imposto de renda nessa situação. E também não incide o ITCMD. Por último, nós temos um instrumento que, em certa medida, é um tanto polêmico, mas que vem sendo utilizado para a finalidade sucessória, que são os planos de previdência privada. A princípio, gera um certo espanto que o plano de previdência privada possa ser utilizado para esse fim, porque a concepção da previdência complementar, ou a previdência privada, foi justamente possibilitar ao usuário desse tipo de instrumento uma aposentadoria mais adequada com o seu padrão de vida. Nós vimos recentemente diversas medidas que reduziram, digamos assim, a previdência ou reduziram o recurso que pode se obter a partir da aposentadoria na previdência oficial e, portanto, a previdência privada ela vem ganhando bastante relevância no Brasil. O que é interessante notar na previdência privada é que os recursos que são aportados nos fundos que constituem o plano podem ser resgatados a qualquer momento. A princípio, esses recursos servem para que no futuro haja o estabelecimento de uma fonte de renda que permita complementar a previdência oficial. Mas nada impede que os titulares, né, desses planos façam o resgate antecipado dos recursos. O plano de previdência privada discute-se se existe a natureza de seguro nele. A SUSEP, conforme a Lei Complementar 109, é a responsável pela supervisão desses planos de previdência privada. A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, é o órgão regulatório do governo que vai abarcar as seguradoras, que vai supervisionar, fiscalizar o funcionamento regular, né, e saudável das seguradoras. E são as próprias seguradoras que acabam distribuindo esses planos de previdência de vida, de previdência privada, me desculpem. Tendo em vista essa regulação, essa conformação na legislação, o enquadramento na legislação, existe a possibilidade do resgate do plano não ser feito pelo próprio titular. Ele pode resgatar em vida, mas caso ele venha a falecer sem ter começado a usufruir, né, da renda vitalícia, né, que ele obteve pela acumulação dos recursos, os recursos aportados até então podem vir a ser transferidos para os beneficiários previstos na proposta do plano de previdência privada, que se assemelha à apólice do seguro de vida. Então, nesse ponto, o plano de previdência privada parece muito com o seguro de vida. Só que, ao mesmo tempo, tem que se pensar o seguinte: o plano de previdência privada ele pode ser constituído a partir de todos os recursos do patrimônio do titular. Não funciona da mesma maneira que o seguro de vida, em que, de uma maneira periódica, né, se pagam prêmios regulares à seguradora, né? Então, uma determinada pessoa pode optar por simplesmente reverter todo o seu patrimônio financeiro para um plano de previdência privada no momento da morte. Todos esses recursos são transmitidos às pessoas indicadas na proposta
sem haver nenhum inventário. Da mesma forma que no seguro de vida, o plano de previdência privada dispensa inventário, não tem burocracia nenhuma, não incide inclusive ITCMD, a depender do estado onde você está, porque muitos estados já acenderam a luz amarela a respeito desse tipo de planejamento sucessório e têm implementado nas suas fiscalizações, e sendo que em algumas delas tem até respaldo judicial, a cobrança do ITCMD no momento da transferência, né, no momento da transferência dos recursos da Previdência Privada para o patrimônio dos indicados na proposta. É claro, se não houver, né, a indicação de beneficiários na proposta do plano de previdência privada, vai haver aí a incidência do artigo 792 do Código Civil, que é aquele que regulamenta o seguro também. Para quem que vai ficar os recursos da previdência privada, nesse caso, com ausência de indicação de beneficiário, vai ficar 50% para o cônjuge, pouco importa qual é o regime, pode ser o regime de separação obrigatória, e os 50% restantes vão ser distribuídos entre os herdeiros. Tá? Mas isso, claro, se não houver indicação de beneficiário. Se houver indicação de beneficiário, os recursos vão para esses indicados. É importante notar que isso não só afeta, também é importante notar que isso não afeta somente os interesses fiscais, mas também os interesses dos herdeiros necessários. Caso os beneficiários do seguro, do plano de previdência privada, né, na verdade, não sejam os herdeiros necessários, isso pode implicar violação da regra de respeito à legítima. Então, se por acaso existem herdeiros necessários, é importante que o titular ele observe que metade do patrimônio dele não pode ser, ele não está à disposição para distribuir entre o universo de herdeiros que não, ou de interessados, ou de pessoas, na verdade, que não sejam parte do universo de herdeiros necessários. E aí, nessa situação, nós temos uma natureza de aplicação financeira, né? Essa circunstância, ela vem sendo examinada pelas autoridades fiscais, também tem sido objeto de disputa judicial entre herdeiros e indicados, né, na proposta de previdência, né, na proposta do plano de previdência privada, de maneira que ainda é uma ferramenta de planejamento sucessório que tem que ser usada com cautela, porque ainda existe uma insegurança jurídica relevante a respeito dessa ferramenta. Então agora chegou o momento de nós testarmos o nosso conhecimento com o quiz. O uso da doação em vida propicia: letra A, assegurar a alíquota vigente do ITCMD. Letra B, a isenção de impostos. C, a possibilidade de dispor livremente sobre a legítima. Letra D, a manutenção do poder do doador em revogar o ato. Bem, a letra A seria a correta. Como nós vimos, a doação, quando feita ainda em vida, vai assegurar a alíquota vigente na época da realização do ato de doação. E como nós vimos, isso se trata de uma vantagem, tendo em vista que existe um movimento para que o imposto seja majorado. Inclusive, há propostas para que o imposto seja federalizado, de maneira a garantir uma tributação maior ou mais condizente com países desenvolvidos. A letra B, isenção de impostos.
Bem, a doação não vai implicar isenção de imposto nenhum, a não ser, né, em circunstâncias específicas. No estado de São Paulo nós vimos que existe a isenção até R$70 mil. Então a doação propriamente dita, né, não implica em isenção de impostos. Depende de qual que é o valor dessa doação e em qual estado essa doação está ocorrendo. Letra C, a possibilidade de dispor sobre a legítima. Como nós vimos, a doação, assim como o testamento, não pode avançar sobre a legítima, sob pena da doação ter que ser reduzida ou revogada no âmbito de um processo de inventário judicial, por meio do procedimento da colação, né? A letra D, a manutenção do poder do doador em revogar o ato. Não necessariamente, né? Na doação, nós vimos que existe a possibilidade de revogação por ingratidão ou por inexecução do encargo, mas isso aí são circunstâncias que são alheias ao poder do doador após a doação. Ele pode até implementar o encargo antes de doar, mas depois que a doação é feita, se não houver aquele encargo já pré-concebido no contrato de doação, o doador ele não mantém poder algum sobre a revogabilidade do ato. Ele não pode mais revogar o ato, fica irrevogável esse ato. A questão número 2. Não havendo indicação de beneficiário no seguro de vida ou no plano de previdência privada, o montante a ser pago pela seguradora ou entidade de previdência complementar, letra A, será revertido em favor dos herdeiros conforme as regras sucessórias. Nós vimos que é falso isso, o artigo 792, ele não faz referência, né, à ordem de vocação hereditária. O artigo 792, como nós vimos, faz referência ao seguro de vida, que por reflexo também se aplica ao plano de previdência privada. Lá está dito, né, nesse dispositivo, que tem que se distribuir 50% para o cônjuge, pouco importa qual que é o regime de casamento, né, pode até ser o de separação obrigatória, e 50% para os herdeiros. Não é necessariamente essa a disposição que existe na sucessão legítima. Na letra B, diz que esse montante vai entrar no inventário para fins de partilha. Nós vimos que o montante, né, observado no plano de previdência privada não se submete a inventário. Existe até um dispositivo bastante específico, o artigo 79 da Lei 11.196, de 2005, que prevê que o inventário não pode, o inventário não alcança os recursos do plano de previdência privada. Funciona da mesma forma que um seguro. A letra C diz que será dividido por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado. Exatamente corresponde, a alternativa C corresponde ao conteúdo, ao teor do artigo 792 do Código Civil, portanto, é a alternativa correta. E a letra D, pode ser incorporado à herança jacente. Bem, a herança jacente nós não discutimos, mas ela de forma geral, é aquela herança em que não se encontram herdeiros para suceder o autor da herança, né? Realmente não pode ser incorporado a herança alguma o recurso da previdência privada, porque ela se considera como, a princípio, né, ela tem essa natureza de seguro, a ver os entendimentos posteriores. E a última questão dessa última aula é sobre a holding patrimonial ou familiar. Aí nós temos 4 enunciados. A letra A não é admitida no direito brasileiro, né? Nós vimos
que a holding patrimonial, inclusive a própria lei de sociedades anônimas, prevê expressamente, inclusive para se servir de benefícios fiscais. Então, essa alternativa está incorreta, porque realmente ela é admitida, né? A holding é admitida no direito brasileiro. A letra B diz: o capital pode ser subscrito e integralizado com participações societárias de outras pessoas jurídicas. É justamente uma das possibilidades, até mesmo para facilitar o controle, né, sobre o grupo de empresas que pertencem à família. Então, a letra B é a correta. A letra C diz que a holding patrimonial trata-se de um instrumento frágil, uma vez que não há respaldo na legislação para restringir o ingresso de terceiros na sociedade. Nós vimos que tanto o contrato social quanto no âmbito da sociedade limitada, como o acordo de acionistas no âmbito da sociedade por ações, servem para diminuir o risco de ingresso de terceiros estranhos à família na holding familiar. E por último, a letra D diz que a adoção da forma de sociedade por ações proporciona uma blindagem contra herdeiros interessados em administrar a holding. Não a sociedade por ações, ela não tem esse escopo, vai depender muito do que tiver redigido no acordo de acionistas, né? A sociedade por ações por si só não tem esse parâmetro. Na verdade, na sociedade limitada, no contrato você pode fazer isso. No contrato de sociedade limitada é possível isso. Mas no estatuto de sociedade por ações, que é outro instrumento, é bastante diferente da sociedade limitada, você precisa fazer uma complementação por meio de acordo de acionistas. Bem, então, ao longo desse curso de planejamento sucessório, nós tivemos a oportunidade de abarcar as questões principais que atingem o interesse da família ou que permitem ao titular de um determinado patrimônio estabelecer uma sucessão mais eficiente após a sua morte. Nós abarcamos aqui a legitimidade desse planejamento sucessório. Nós abarcamos também os dois tipos de sucessão, a legítima e a testamentária, para observar quais são os elementos que podem ser objeto de personalização por meio de um planejamento sucessório. Nós vimos quais são os impostos incidentes e a maneira como eles podem ser trabalhados para a economia de recursos, ou economia tributária. E nós trabalhamos em todas as aulas com os quizzes que ajudaram a fixar o conteúdo. E também falamos de alguns instrumentos alternativos de planejamento sucessório, que vão além da sucessão testamentária ou testamento. Então, falamos da doação, da possibilidade de resolver a sucessão ainda em vida por meio do instrumento da doação. Falamos da holding patrimonial, falamos da previdência privada e também falamos do seguro de vida como um ferramental que dá um apoio para aquelas despesas necessárias para a implementação do planejamento sucessório após a morte do titular do patrimônio. Em todas as aulas nós fizemos alguns quizzes para fixação de conteúdo. Espero que tenha sido um conteúdo bastante proveitoso. Desejo sucesso a todos. Agradeço a toda a equipe da TV Justiça e nos encontramos em outra oportunidade. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube
TV Justiça Oficial.